está sendo elaborada atualmente as bases para uma super religião muito maior e mais bem feita que a religião global de Nabucodonosor e dos Césares romanos. Que religião é essa? Vem comigo. Eu sou o pastor Sérgio Marcos e o tema do vídeo de hoje é a super religião global. Uma super religião, o que é isso? O que é uma super religião, né? Eu tenho um dado aqui, Franco Garelli, professor da Sociologia da Universidade de Turim, ele afirmou numa entrevista publicada em La Repubblica, em 16 de maio do ano passado, 2021, o seguinte: quase metade dos italianos invoca uma religião ecumênica global e padronizada. Eu leio o fenômeno como um desejo de pacificação religiosa em um mundo marcado pelas guerras travadas em nome de Deus e do terrorismo. Mas é um alarme que ainda deve ser decifrado. Esse texto, essa abordagem, essa reportagem, mostra que há realmente, não só entre os italianos, mas no mundo, num sentido mais generalizado, um anseio por uma religião global. E isso não é novo, isso já é antigo. Tá? Por exemplo, a super-religião de Babilônia. Nabucodonosor tentou, e a gente sabe disso, quem lê a Bíblia, lê o livro de Daniel, sabe, ele tentou ser ele próprio Deus de uma religião global. Né? Após criar uma estátua de ouro de aproximadamente 7 metros de altura, ele enviou o seu arauto, tá, para proclamar o seguinte: esta é a ordem que lhes é dada a homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Eu chamo a sua atenção para essa expressão aqui: homens de todas as nações, povos e línguas, adorem essa estátua aqui. Isso aí é uma religião global. A religião do Império Romano também pretendia ser uma religião global. O chamado culto imperial foi introduzido em Roma no início do Principado de César Augusto. Grande, como é que eu posso dizer, um adorador de si próprio, né? E foi assim, teve uma grande importância na centralização desse poder e também da unificação do Império Romano, esse culto que deveria ser prestado a ele, né? E esse culto expandiu-se rapidamente por todas as províncias, e todo o continente europeu ele contém resquícios desse culto. É incrível que até recentemente, quem já teve a oportunidade de fazer um tour pela Europa sabe o que eu estou falando. Nós vemos colunas, ruínas de templos e uma série de artefatos que provam que realmente a Europa se dobrou diante desse culto ao imperador César Augusto. E nós chegamos então, agora nós estamos presenciando uma movimentação no mundo de ordem ecumênica, e as principais lideranças, né, das religiões estão empenhadas em promover encontros de diálogo interreligioso, tá? E quem vai se beneficiar com isso será realmente a besta, né, o falso profeta, o anticristo. Então essa super religião global, ela está profetizada em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, de 1 a 14, diz: então vi outra besta que saía da terra e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, diz a Bíblia, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra,
ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Isso aqui é uma profecia de que breve, muito breve, teremos uma religião global. O anticristo, ele vai criar uma economia unificada, mas para ele conseguir ser o primeiro grande ministro em nível global, ele não vai apenas ter que lidar com a economia, ele vai ter que lidar com a religião. Então, no Apocalipse, está claro, está evidente, já houve uma tentativa nos tempos de Babilônia, houve outra tentativa no tempo de Roma, e agora essa tentativa ela vai ser bem sucedida. Haverá sim uma religião global para a adoração do anticristo. Pois bem, o que há de essencial nisso tudo? Eu fico às vezes a pensar. Tudo isso tem a finalidade de nos preparar para aquilo que há de vir. Tudo que a Bíblia ensina, desde o livro de Daniel, passando aqui pelo Apocalipse, tem o papel de nos alertar, nos ensinar e principalmente nos preparar para as coisas que hão de acontecer. Nós somos curiosos por natureza. Eu sou um estudante da Bíblia, da história, por curiosidade. Agora, quando essa curiosidade ela é bem direcionada por Deus, pela Bíblia, pelo Espírito Santo, e ela é misturada à fé, essa curiosidade ela é libertadora e ela nos levará até a verdade. E essa verdade nos tornará preparados para os tempos que estão por vir. Outra coisa, o que antigamente era inimaginável, está se tornando realidade. Uma igreja global hoje não é mais considerada uma utopia. Ela está sendo alinhavada e estará no seu apogeu na manifestação do anticristo. Então, nessa super religião, Deus será visto como possuidor de muitos nomes. Aliás, eu tenho alguns conhecidos, algumas pessoas mais próximas com quem a gente conversa sobre religião, e muitas delas acreditam nisso. Não, Deus, ele tem muitos nomes. Você pode chamar ele de Buda, de Krishna, de Jesus, do que você quiser. Mas no final das contas acaba sendo a mesma pessoa. É assim que a religião global se estabelecerá, com essa falácia, com essa mentira, com esse engano. Mas quando o anticristo se manifestar, ele vai se declarar ele o único Deus. Ele vai dizer, tá vendo aquilo que você chamava com tal nome, sou eu sou essa pessoa. Então, é por isso que a Bíblia nos adverte, a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos ensina as verdades acerca do que está acontecendo e vai acontecer. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, diz, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então, ele vai dizer, todos esses nomes aí, na verdade, todos eles apontam para mim. E uma outra coisa, o espírito do anticristo, conforme 1 João 4:3, ele já está em operação desde os tempos dos apóstolos, e o principal papel do espírito do anticristo é enfraquecer o cristianismo. Preste bem atenção nisso. Pregações fracas, feitas por pastores fracos, um conhecimento bíblico fraco, gera igrejas fracas, e igrejas fracas enfraquecem o testemunho de Deus na terra. Nunca foi tão importante nós estudarmos cristologia e toda a sã doutrina em nossas igrejas. Peça isso para o seu pastor, insista com o seu líder. Vamos estudar doutrina, vamos estudar os evangelhos, vamos estudar cristologia, vamos estudar soteriologia, a doutrina da salvação. Isso é hoje muito importante e eu digo até mais, é urgente. E por último, o arrebatamento, meus queridos, para quem é estudioso de escatologia,
está realmente às portas. Jesus breve voltará. Então, reconheça Jesus como o Messias de Israel e o seu único e suficiente Salvador e Senhor. Faça parte da sua igreja amada, tá? E estaremos juntos nas bodas do Cordeiro, né? Que maravilha! Não se afaste da igreja, não se afaste dos seus irmãos, não se afaste da Bíblia Sagrada. Tudo está se cumprindo. O cenário global e essa religião global está prestes a se manifestar de maneira total ao mundo. Então, o arrebatamento é iminente e vamos estar preparados em nome de Jesus. No próximo vídeo, eu convido você para essas questões. Será que o dinheiro vai acabar? As transações serão somente online? Haverá uma economia global? Qual é a sua opinião? Tá? Inscreva-se, curta e compartilhe o nosso canal e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.